Olá, queridos alunos e alunas. Nossa aula de hoje é continuação de introdução à nomenclatura orgânica na apostila de teoria na página 24. Eu vou falar para vocês sobre as regras básicas para cadeias ramificadas e ou insaturadas. Então, inicialmente, eu vou trabalhar aqui quando a cadeia principal é saturada e a cadeia for ramificada, tá certo? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com cadeias saturadas e ramificadas. Bom, vamos lá. Quando a cadeia principal ela é saturada, você deverá selecionar a cadeia principal. E qual é a cadeia principal? É aquela que apresenta o maior número de átomos de carbono em série. Perfeito? Bom, isso serve também para a cadeia insaturada, mas vamos à primeira regra. Nós temos que selecionar o maior número de átomos de carbono em série. Vejam bem, eu coloquei aqui para vocês um resumo, que era selecionar a cadeia principal. Bom, a primeira parte que nós tínhamos que pensar era nos grupos funcionais, mas eu estou falando de hidrocarboneto, então não vamos pensar em grupos funcionais. Então, o que nós vamos fazer é seguir exatamente isso aqui. Maior número de átomos de carbono. Perfeito? Então, primeiro selecionar a cadeia principal. Depois, nós vamos para outra parte. Então, vamos voltar aqui à nossa aula para que eu possa mostrar para vocês. O primeiro exemplo que eu dei foi esse aqui. Então, está aqui o exemplo, não é? E eu vou selecionar a cadeia principal, que é aquela que possui o maior número de átomos de carbono em série. Então, olha, quando eu chego aqui, eu vou para cima. Essa é a cadeia principal. Perfeito. Se essa é a cadeia principal, fala para mim aí, você que está assistindo a minha aula, o que seria isso? Bom, se você respondeu que aqui são ramificações, você acertou. São duas ramificações. Perfeito? Então, a primeira coisa, vamos lá. Vamos à regrinha. Numerá-la a partir da extremidade mais próxima à ramificação, de forma que se possa indicar em quais átomos de carbono encontram-se as ramificações. Por que eu estou falando isso? Repare o seguinte, eu vou apagar aqui para que você entenda isso. Por que eu vou numerar a cadeia principal? Eu vou repetir essa cadeia aqui, olha. Repetir essa cadeia. Repare bem, será que essa substância que eu coloquei aqui, eu vou apagar uma das ramificações? Beleza? Vou colocar a ramificação no outro carbono. Repare, apesar dessas duas substâncias aqui possuírem a mesma fórmula molecular, elas são substâncias diferentes. Porque, observe, se eu caminhar aqui, 1, 2, 3, essa ramificação está no carbono 3. Se eu caminhar aqui, 1, 2, essa ramificação está no carbono 2. Então, essas substâncias, elas são diferentes. Então, por isso que eu preciso numerar a cadeia principal, para que na hora que eu for apresentar a nomenclatura dela, eu poder indicar onde está a ramificação em relação à cadeia principal. Quando eu faço isso, eu posso diferenciar as substâncias.
Então, olha para cá. Peguei aqui a minha substância. A cadeia principal, nós já destacamos que é essa aqui. E agora o que eu falo? Numerar a partir da extremidade mais próxima à ramificação. A extremidade mais próxima à ramificação é essa aqui, não é essa, tá certo? Então eu vou numerar. O que eu fiz aqui com vocês? Observe, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu numerasse ao contrário, não seria a extremidade mais próxima à ramificação, porque repare, a extremidade mais próxima à ramificação está no carbono 3. Se eu numerar ao contrário, olha para cá, 1, 2, 3, 4, 5. Repare que a primeira ramificação vai estar no carbono o quê? 5. Perfeito? Esse foi meu outro computador dizendo o horário, cada hora cheia ele fala o horário aí. Então, o que acontece? A extremidade mais próxima é a extremidade esquerda. Agora, se eu colocasse uma ramificação exatamente aqui, espera aí que parou de escrever um minutinho aqui, só um minuto, tá? Vamos voltar. Se eu colocasse uma ramificação aqui, aí sim, eu ia numerar a partir daqui, 1, 2, porque agora a ramificação estaria no carbono 2, enquanto que aqui estaria no carbono o quê? 3, numerando ao contrário. Então é importante que você sempre numere a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima à ramificação. Perfeito? Então vamos lá. Então eu numerei. Está aqui a cadeia principal. Se eu pensar apenas em termos de cadeia principal, vamos lá, a nomenclatura 9 carbonos, non. Não tem dupla, é AN, é hidrocarboneto TO, nonano. Só que tem um detalhe. Existe aqui esta ramificação e esta ramificação. E como é que eu vou dar a nomenclatura a essas ramificações? Olha o que eu escrevo aqui para você. A ramificação, ela deverá ter o prefixo met, et, prop, but, pent, ex, mais o sufixo il. Então, uma ramificação com um carbono, ela se chama met mais il, metil. Com 2 carbonos, et mais il, etil. Com 3 carbonos, prop mais il, propil. Com 4 carbonos, but mais il, butil. Com 5 carbonos, aí começa a ficar fácil. Pente mais il, pentil e assim por diante. Ok? Então, vamos aqui. Vamos lá. O que eu estou observando aqui? Repare. O que eu estou observando é que a cadeia principal está aqui em verde. E isso que está em vermelho são as ramificações. Quantas ramificações há nessa substância? Essa e essa. Quantos carbonos há na ramificação? Um carbono e um carbono. Aqui é um CH3 e aqui é um CH3. Então, o prefixo para ambas é met. Mais o que? Il. Onde que eu encontro o metil? Eu encontro o metil nos carbonos. Olha aqui comigo onde eu encontro o metil. Nos carbonos 3 e no carbono 5. Por isso que a nomenclatura, além de ter a palavra nonano, que se refere à cadeia principal, conforme eu mostrei em cima, eu informo para você que tem um metil no carbono 3, um metil no carbono 5, está aqui o metil, e ainda coloco esse prefixo di. Por quê? Porque existe um no 3 e existe um no 5. Muitos alunos perguntam para mim, Caê, se eu já estou colocando o 3 e o 5, eu não deveria ter que me preocupar com esse di, porque já quer dizer que são 2. Então, bastaria que eu fizesse isso aqui. Olha para cá. Que eu apagasse aqui, olha, escrevesse apenas 3,5
metil nonano, só que tem um problema. A regra, ela solicita que você faça desse jeito. Se são 2 metis, você vai colocar dimetil. Se são 3, você vai colocar trimetil. Se são 4, tetra, e assim por diante. Tá bom, gente? Então, olha só, o que nós temos aqui? A cadeia principal, perfeito? Temos aqui a ramificação de nome metil. Temos aqui quantos metis são. E aqui também o 3 e 5, onde estão essas duas ramificações metil. É assim que dá a nomenclatura a uma substância orgânica. Então, a nomenclatura dela é 3,5 dimetil nonano. Perfeito? Espero que para vocês esteja tudo tranquilo. Com o passar do tempo, nós vamos praticando isso ainda um pouquinho mais. Eu falei para você que esse dia aqui tem que ser colocado porque é uma norma. Mas de onde surge essa norma? Aí eu quero que você olhe isso aqui. Essa norma surge da IUPAC. IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. É na IUPAC que é decidido todas as normas em termos de química. Então, principalmente química orgânica. Então, a União Internacional de Química Pura e Aplicada que vai passar para nós toda a normatização dentro da química. Por isso que é uma regra da IUPAC. Não adianta. Se tem 2, tem que colocar o di. Se tem 3, tem que colocar um tri e assim por diante. Perfeito? Próxima página. Vamos virar. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vou selecionar a cadeia principal. Vou fazer por aqui, olha. Estou só selecionando, não estou numerando. Repare, eu vou para cima ou para a esquerda? Para cima só tem 2 carbonos, para a esquerda tem muito mais, então eu venho para cá. Agora, aqui eu posso ir para cima, que tem 2 carbonos, ou posso ir para o lado, que também tem 2 carbonos. Aí eu escolho, tanto faz. Agora eu vou numerar a partir da extremidade mais próxima à ramificação. Repare que essa extremidade aqui é mais próxima à ramificação. Perfeito? Por falar nisso, vamos pensar quais são as ramificações. Isso aqui é uma ramificação, isso aqui é outra ramificação. E aí eu numero. Numerando vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que agora, observe, comparando com o exercício anterior, olha aqui, no exercício anterior, as ramificações, elas continham apenas um carbono. Olha para esse aqui. Falei exercício, mas é exemplo, né? Olha esse exemplo aqui. Aqui há 2 carbonos. Aqui há 2 carbonos e seus respectivos hidrogênios, que eu não vou representar aí para não ficar muito poluído. E nós já sabemos que o prefixo para 2 carbonos, aqui, ó, vou botar aqui para ambos, é o que? Et. Como é ramificação, termina em etil. Então, existe um etil no carbono 3 e existe um etil no carbono 5. A cadeia principal é a mesma, é nonano. Então, observe. Cadeia principal, vamos lá, non, an, o, nonano. E no carbono, aqui devagarinho, carbono 3, olha a setinha, carbono 5, olha a setinha. O que nós colocamos? O etil. Então, vou destacar aqui a cadeia principal, nonano, a ramificação que se chama etil, e onde ele está? Tem um no 3, um no 5, por isso que eu coloco o di. Vou pegar e vou diminuir para você poder fazer essa observação aí. Tá bom? 3,5 dietil nonano. Bem, aí eu coloco agora que nos 2 exemplos a seguir nós vamos ter ramificações diferentes. Vai ter uma ramificação metil e uma ramificação etil.
Mesma coisa, olha só, eu coloquei aqui para você a mesma cadeia principal, só para você não ter muitas variáveis, tá bom? Se houver muitas variáveis, você vai ficar confuso. Então a cadeia principal é a mesma. Só que no primeiro exemplo eu botei duas ramificações metil. No segundo exemplo eu botei duas ramificações etil. Agora eu vou colocar uma ramificação etil e uma ramificação metil. Então, o que eu observo? Que no carbono 3 tem uma ramificação etil, no carbono 5 tem uma ramificação metil. Então, vamos lá, olha. Etil, metil. Como é que eu vou escrever isso? Vou escrever assim, olha. 3 etil, 5 metil. Não pode esquecer desses hífens. Entre palavra e número, sempre, e entre número e palavra, sempre haverá um hífen. Entre a cadeia principal e a última palavra, nós juntamos isso. Quem está usando um material mais antigo, ou quem está pesquisando em um livro mais antigo, vai encontrar aqui um hífen, exatamente entre o metil e o nonano. Esse hífen já não se usa mais. Então, o que acontece? Observe, eu deixei bem claro aqui para você. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Carbono 3 tem um etil. Carbono 5 tem um metil. Está vendo aqui nas setas? Então, vamos lá. 3 etil, 5 metil, nonano. Vamos agora inverter. Qual a diferença? Olha só, vamos separar aqui. Observe, eu troquei o etil com o metil. Só troquei de lugar. A cadeia principal também, para que nós não façamos confusão, tem 9 carbonos. Então, a única diferença é que daqui de cima, no carbono 3, estava o etil. Agora, no carbono 3, está o... Deixa eu desenhar aqui para você. Metil. Aqui em cima, no carbono 5, tinha o metil. Agora, o que tem aqui é o etil. Mas olha só que interessante. Eu continuo escrevendo... Olha para cá, etil primeiro, e depois eu escrevo o quê? Metil. Por que isso? Porque as ramificações têm que ser colocadas antes da cadeia principal e em ordem alfabética. Olha para cá, em ordem alfabética. Então eu vou primeiro escrever a palavra da ramificação etil, depois a palavra da ramificação metil, para depois escrever a cadeia principal, sempre em ordem alfabética. Etil, o E, vem antes da letra M, alfabeticamente. Perfeito? É isso, gente. Bem, agora eu vou falar para vocês das ramificações em separado. Vamos lá. Metil, ramificação com um carbono. Etil, ramificação com 2 carbonos. Só que se nessa ramificação houver uma ligação pi com 2 carbonos, olha, ela vai se chamar vinil. 3 carbonos, propil. Só que o propil pode estar ligado à cadeia principal pela extremidade ou pelo carbono do meio. Então, por isso que aqui aparece propil e isopropil. Quando está ligado pela extremidade, olha que eu botei uma bolinha aqui para indicar. Está vendo a bolinha vermelha? Essas bolinhas que eu estou colocando ali, elas indicam onde está ligado na cadeia principal.
Então, quando está ligado pela extremidade, é propil. Quando está ligado pelo meio, é isopropil. Deixa eu apagar aqui. E quando está ligado pela extremidade e possui uma dupla ligação, nós chamamos de alil. Cabe aqui uma ressalva. E se fosse assim, né? Tivesse ligado no carbono da dupla. Esquece isso por enquanto, isso não é conteúdo para você entender. Então eu quero apenas que você guarde esse aqui. Então, olha, 3 carbonos e 3 carbonos. Esse aqui está na ponta, é o propil. Esse aqui está no meio, é o isopropil. E esse aqui você tem que guardar, alil. Perfeito? E por último, nós vamos pensar aqui no butil, que são 4 carbonos também ligados pela ponta. 1, 2, 3, 4 carbonos. Vou colocar em azul para não confundir com a bolinha vermelha. 1, 2, 3, 4 carbonos. Poxa, mas assim fica meio complicado. Então vamos olhar, virem a página, vamos olhar aqui. Eu coloquei uma cadeia principal infinita. Repare que existem outras, mas você não vai se preocupar agora. O que eu quero é que você veja isso aqui, olha. Ramificação com um carbono, metil. Ramificação com 2 carbonos, etil. Com 2 carbonos e uma dupla entre eles, vinil. Com 3 carbonos, estando ligada à cadeia principal pelo carbono, olha para cá, carbono da ponta, propil. Se estiver ligada à cadeia principal com 3 carbonos, mais pelo carbono do meio, é isopropil. Se nesses 3 carbonos houver uma dupla ligação, alil. Lembrando que numa ponta está ligado à cadeia principal e lá na outra, do meio para a outra ponta, está a dupla ligação. E por último, nós temos aqui o nosso butil. O butil possui 4 carbonos, tá certo? Ligado pelo carbono também da extremidade. Perfeito? Eu mostro para vocês isso aqui, as bolinhas, olha. Reparem, eu botei bolinha onde havia ligação. Havia uma ligação aqui, uma ligação aqui, uma ligação aqui, outra aqui, no alil aqui, no isopropil aqui e no butil aqui. Então, por enquanto, nós só vamos trabalhar, olha bem, vou apagar aqui, nós só vamos trabalhar isto aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês verem, olha. Deixa eu até tirar aqui, fazer aqui para você ver, ó. Então, metil, etil, vinil, propil, isopropil, alil e butil. Essas aqui vocês têm que saber agora. As outras nós vamos deixar para depois, senão vai complicar muito aí para você. Perfeito? Agora que você viu isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos partir para alguns exercícios. Vamos lá. Vamos para a apostila de exercícios. Observem, exercícios de nomenclatura de hidrocarbonetos, página 24. Eu quero que você faça o 1, o 2, o 3, o 4... apenas esses, porque eu só dei cadeia saturada. Então, eu vou fazer o seguinte, pare o seu vídeo agora. Vamos lá. Você vai parar o vídeo, parar e vai fazer esses exercícios. Eu vou continuar daqui a pouco com a resolução dos exercícios, tá bom? Então, para o vídeo, dá um stop aí, para e faz esses 4 exercícios. E aí você depois continua com a correção. Bem,
Agora que você acabou os exercícios, eu passei do 1 ao 4, eu vou resolvê-los para você. Tá certo? Então vamos lá. Lembre-se sempre que ao final do material, vamos lá para o final, então aqui está aqui o gabarito. Todo material meu tem gabarito, tá bom? Então vamos fazer o exercício 1. Selecionar a cadeia principal, que é aquela que tem maior número de átomos de carbono em série. Se você começou por aqui, você errou, porque vai ter menos carbono. Então tem que começar lá de cima. Próximo passo, numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima à ramificação. Estou perguntando para você, qual a extremidade mais próxima à ramificação? É a de cima ou a de baixo? É a de cima, né? Porque esta ramificação aqui, ela está mais próxima lá de cima. Então eu vou numerar. Então vamos lá, gente. Vamos numerar isso aí, olha. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Que ramificação é esta aqui? Esta ramificação se chama, com o carbono, metil. Em que carbono que ela está? No carbono 3. Então, como é que vai ficar a nomenclatura? 3 metil, prefixo para 6 carbonos, X, não tem dupla nem tripla, então vou botar o quê? An, e aí hidrocarboneto O, 3-metil hexano. Essa é a resposta. Questão número 2. Também vou selecionar a cadeia principal. Olha, eu posso começar por aqui ou posso começar por aqui. Eu prefiro por aqui. Então, vamos lá. Vou começar aqui, aqui, aqui. Se eu for para cima, eu vou 1, 2 carbonos. Se eu for para o lado, 1, 2 carbonos. Empatou. Então, olha, como há empate, eu prefiro sempre a cadeia que estiver na horizontal. Agora eu vou numerar a partir da extremidade mais próxima à ramificação. Vamos lá, quais são as ramificações? Essa com 2 carbonos e essa com 1. Vamos dar a nomenclatura delas? Essa aqui é etil. Essa aqui é metil. Etil porque tem 2, metil porque tem 1. Pô, qual a extremidade mais próxima à ramificação? É a extremidade direita. Então, vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? O que eu encontro? No carbono 4 existe um etil e no carbono 2 existe um metil. Como é que eu vou escrever essas ramificações? Lembra aí, em ordem, repete aí, em ordem o quê? Fala para mim, ordem alfabética, isso aí, se você respondeu a ordem alfabética, você acertou. Então, em ordem alfabética, primeiro eu escrevo o etil. Então, vamos lá. Primeiro o etil. O etil está em que carbono? 4. Então, eu vou escrever 4 etil. Tracinho, não esqueça do hífen. Depois, 2, o quê? Metil. E aí, quantos carbonos são? 6. 6 carbonos, eu vou colocar X. Não tem dupla, é an. X, an, e hidrocarboneto é O. Então, ficou 4 etil, 2 metil, hexano. Vamos agora para o exercício 3. Exercício 3. Vou selecionar a cadeia principal. Comecei aqui. Poderia começar daqui também. Não teria problema nenhum, mesmo nos carbonos. Mas eu prefiro sempre a cadeia horizontal quando possível. E o que eu faço agora? Não é? Porque, veja,
Se eu numerar da esquerda para a direita, 1, 2, 3. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Repare, são equidistantes. O que eu faço? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar, tá certo? E vou colocar o nome nessas ramificações. Vamos lá, vou colocar o nome. Está aqui o nome. Perfeito? Ou melhor, está aqui o destaque delas. Agora eu vou colocar a nomenclatura. Esse aqui é o etil e esse aqui é o metil. Como houve empate, só quando houver empate, tá? 1, 2, 3 dos dois lados. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Empatou. O que eu vou fazer? Eu vou começar a numerar a partir da ramificação que aparece em ordem alfabética. Somente quando houver empate, entenderam? Somente quando houver empate. Repare que o exemplo de cima, eu comecei a numerar a partir da extremidade que tem o metil, porque é que está mais próxima da extremidade. Agora aqui não, aqui empatou. Elas estão equidistantes em relação à extremidade. E aí eu vou usar como critério de desempate a ordem alfabética. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que vai ficar isso? Vamos lá. 3 etil, depois 5 metil, só que agora são 7 carbonos. Hept, an-o. Hept, an-o, heptano. Então ficou 3 etil, 5 metil, heptano. Vamos agora para o número 4. Vou selecionar a cadeia principal. Vou começar daqui. Bom, não vou para cima, eu vou para o lado, tem mais carbono, não é? Quando eu chegar aqui, repare, se eu vier para cá, 1, 2 carbonos. Se eu for para cima, 1, 2, seja para a esquerda ou para a direita. Só que tem um detalhe. Vamos lá. Quando você aprendeu comigo, deixa eu voltar aqui para a apostila de teoria. Vamos voltar para a apostila de teoria. Quando você aprendeu comigo selecionar a cadeia principal, vamos voltar para a página 20. Lembra que eu falei para você que quando houver mais de uma possibilidade, olha aqui, tem 2 possibilidades da cadeia principal. Tem essa que está aqui de forma linear e tem essa que faz isso aqui. O que eu falei para você? Que quando houver na seleção da cadeia principal mais de uma possibilidade com o mesmo número de átomos de carbono, vamos contar? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem o mesmo número de átomos de carbono. Aí eu vou ver agora quantas ramificações. Aqui tem uma ramificação e aqui tem quantas? 2. Essa ramificação aqui se chama metil. Essa aqui, etil. Essa aqui tem 3 carbonos. Cuidado, não é propil, porque está ligado no carbono do meio. É isopropil. Então, por que isso aqui está errado? Porque quando há mais de um caminho na cadeia principal, eu escolho aquele com maior número de ramificações. Esse tem 2 ramificações. Esse aqui só tem uma. Então, se houver empate, eu escolho caminho com maior número de ramificações. Você deve estar pensando, poxa, eu não perguntei para o professor naquela aula. A cadeia principal ela poderia ser aqui, olha, preto aqui e vermelha para cá. Poderia, daria no mesmo. Isso aqui passaria a ser uma ramificação e isso aqui é uma ramificação, mas aí empata da mesma forma. Então, tanto faz vocês fazer a cadeia principal lá em cima para a esquerda ou fazer a cadeia principal lá em cima para a direita. Vamos voltar para o nosso
exercício. Olha aqui, ó. Vamos lá. Então, o que eu faço? Observe aqui. Se eu traçar a cadeia principal para cá, eu vou ter duas ramificações. Percebeu isso? Agora, olha só. Se eu traçar a cadeia principal aqui, seja para a direita ou para a esquerda, eu vou botar para a direita, eu tenho 1, 2, 3 ramificações. Quando há empate no número de carbonos, eu utilizo o caminho com maior número de ramificações. E agora eu vou numerar a partir da extremidade mais próxima a ramificação. Preste atenção, isso aqui é metil, isso aqui é metil, isso aqui é etil. Vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que eu escrevo? Eu escrevo em ordem alfabética. Então, primeiro o E. Vamos lá. Vou escrever em ordem alfabética. Primeiro o E. Então, o etil. 3. Poxa, saiu da tela. 3. Etil. Depois existe metil no carbono 2 e no carbono 5. Então eu vou escrever tracinho 2,5 metil. O que está faltando aqui, hein? Fala para mim. Está faltando o di. E a cadeia principal tem quantos carbonos? 7 carbonos. Eu vou colocar aqui, olha. Ept, no. Só que você vai estar pensando o seguinte, Caê, peraí. O D, deixa eu botar aqui em outra cor. O D vem antes do E. Só que a ramificação se chama metil. Esse di aqui, ele só mostra o número de ramificações. Então, ele não conta para a ordem alfabética. Isso aqui, ó, não conta para ordem alfabética. Então, quem é que não conta? Di não conta, tri não conta, tetra não conta, penta também não conta e assim por diante. Tá ok? Então, o que vale aqui é a letra M e o que vale aqui é a letra E. Na próxima aula, nós continuamos com as cadeias agora insaturadas. Por isso que não vai dar para fazer o exercício 5, porque a cadeia aqui, ela é uma cadeia insaturada.